A Bolívia cortou 30% do gás natural destinado ao Brasil em meio a uma crise energética mundial. Ou seja, vamos ter menos gás vindo da Bolívia, que estava em contrato, e vamos ser obrigados a comprar mais combustíveis alternativos em um momento de uma enorme crise energética internacional. Ao mesmo tempo, Turquia conversa com Finlândia e Suécia e tenta aparar um pouquinho as arestas, tá? O que a Turquia falou para a Finlândia e para a Suécia para tentar convencer os dois países a mudarem sua postura para ingressarem na OTAN? A Rússia, vendo essa postura da Suécia e da Finlândia, não sabemos se vai ter uma intervenção militar, como falou no passado recente, mas a Rússia pelo menos saiu do Conselho do Báltico. O que isso representa? Também temos um assunto super importante para discutir, relacionado à Austrália. O Partido Conservador Australiano, Scott Morrison, sofreu uma derrota nas urnas, então a próxima legislatura, muito possivelmente, vai ser uma conjuntura do Partido Trabalhista Australiano, que é um partido de esquerda, em conjuntura com o Partido Verde, que ganhou muita notoriedade até pelo negacionismo climático do Scott Morrison. Quais são as propostas para a Austrália? E, ao mesmo tempo, a Europa, que, teoricamente, né, era um continente que pleiteia energia limpa, assim como os Estados Unidos, e, inclusive, critica os chineses, está voltando a usar carvão mineral. Pois é, a situação não está fácil no mundo. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Cara, hoje, tá, antes de a gente começar o nosso vídeo, só tem um anúncio para fazer. Hoje é meu aniversário. Aê, parabéns, parabéns! 32 anos, tá, tô fazendo aqui, e apesar de ser meu aniversário, né, e obviamente você espera receber um presente, eu já tenho um presente muito claro, que é a presença de vocês aqui no canal. Nosso canal cresceu bastante, né, nesse último ano, principalmente nos últimos meses, e assim, não tenho nem palavras para agradecer o quanto é especial terem vocês aqui comigo. Com certeza vocês fazem meu aniversário muito, muito mais feliz. Esse ano também vai ser um ano super especial para mim, porque eu tenho um projeto de mudança de vida que envolve também algumas questões relacionadas ao estado de São Paulo. Não posso divulgar ainda o que é, mas tenho certeza que a partir do momento que não for mais crime divulgar o que é, talvez vocês já se ligaram, eu vou falar aqui no canal qual a minha proposta para minha vida e também para São Paulo no futuro próximo, tá bom? Pessoal, bora lá pro vídeo, tá? Bom, como a gente tinha anunciado, né, tinha falado para vocês, a Bolívia, ela cortou 30% de todo o gás natural que vem para o Brasil. O Brasil é um país que, apesar de ter enormes reservas de gás, principalmente no nosso litoral, como a gente já tinha toda uma infraestrutura pronta, Gasbol, que abastece o Brasil, nem vale muito a pena, economicamente falando, a gente gastar uma baita grana para desenvolver infraestrutura de exploração de gás, sendo que já existe muito gás que vem da Bolívia. Pelo menos, economicamente não vale a pena. Geopoliticamente pode ser outra proposta. Lembrando que a Bolívia não é muito assim confiável nas relações com o Brasil. Em 2006, por exemplo, o presidente Evo Morales, ele nacionalizou grande parte do gás natural que estava sob controle da Petrobras. Pois é, e o Brasil continuou fazendo negócio com os bolivianos. Sob contrato, tem que determinar, né? Existe uma certa quantia que vai ser liberada para o Brasil, mas a Bolívia cortou em 30%. Lembrando que recentemente, hoje o presidente da Bolívia é um cara chamado de Luiz Arce, que é um cara mais à esquerda, ex-ministro da Economia do Evo Morales, e a Argentina é comandada pelo Alberto Fernandes, que é um cara claramente de esquerda, né? Então, geopoliticamente falando, o governo colombiano, ele converge muito mais com o governo argentino do que com o governo brasileiro. Segundo existem as denúncias aí, falta a confirmação, tá? Mas com essa compra de gás da Argentina, a Argentina está numa latitude muito maior, portanto é muito mais frio, precisa de muito mais gás. O governo colombiano estaria dando preferência para vender gás para os argentinos do que para vender gás para os brasileiros, meramente por questões geopolíticas. A Petrobras já anunciou que vai tentar fazer valer o contrato com punições internacionais, mas mesmo assim, né, pensa comigo, não é que nem uma empresa, uma pessoa, se uma empresa não paga uma conta aqui no Brasil, pô, existe uma justiça que vai lá, condena, apreende os bens e tal. Vai fazer o quê? Vai fechar a Bolívia? Vai prender os cidadãos numa redoma lá? Não existe isso, né? O que a gente pode fazer se de fato a Bolívia não cumpriu o acordo, é romper o acordo. Só que daí, claro, a gente está falando que o Brasil vai ser obrigado a importar gás natural liquefeito, que está muito mais caro do Catar, do Irã, dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente está num contexto de uma crise energética mundial. Outros países também estão se utilizando, principalmente o Catar, né, que está vendendo cada vez mais
lei da oferta e da procura. Ou seja, de maneira bem resumida, isso vai fazer com que a energia fique mais cara para o Brasil, e a energia mais cara, inflação, né? Aquela continha básica, você perdendo o seu poder de compra. E aí, o que poderíamos fazer com a Bolívia? Sanções? Deixa aí nos comentários. Outro ponto importante relacionado à própria questão da entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN, como eu anunciei para vocês também em vídeos passados, o Recep Erdogan, ele fez uma ligaçãozinha tanto para a liderança da Suécia como a liderança da Finlândia. Nessas duas conversas, ele deixou bem claro que ele não aceita, por exemplo, a Suécia e a Finlândia terem a presença de membros do PKK, que é uma militância curda, que é considerado pelos turcos como um grupo terrorista, né? E enquanto a Suécia e a Finlândia falaram que na verdade não, que desde sempre eles consideram esses membros como terroristas, né? Mas que a Suécia e a Finlândia precisam ter motivações mais claras, falar por que está pedindo a extradição daquelas 60 pessoas, senão seria um abuso, né, contra aquelas pessoas que querem sair da Turquia. A Turquia também apresentou uma novidade que está relacionado à incursão que a Turquia fez à Síria em 2019. Na Síria, existe uma regiãozinha chamada de Idlib, que é uma região do noroeste ali da Síria. E essa região tinha a presença de curdos. Lembrando que os curdos não estão só na Turquia. Estão na Armênia, no Irã, no Iraque, na Síria, na Turquia. E eles querem formar o Kurdistão. A Turquia, considerando que aquela regiãozinha de Idlib estava sendo um local de disseminação, de fortalecimento do PKK e de outros curdos, fez uma incursão e sofreu uma série de sanções, inclusive da Finlândia e da Suécia, contra essa incursão, por ter desrespeitado a soberania da Síria. Pois é, a Turquia também quer que cancele essas sanções. Ou seja, é uma negociação que está rolando, como eu disse para vocês, especulação, tá? Eu, analisando o quadro geopolítico, não acho que a Turquia tenha bala na agulha para frear um avanço da Finlândia e da Suécia. Até porque membros dos Estados Unidos já estão falando, inclusive, em expulsão da Turquia relacionado a isso. Mas vai tentar chantagear, tentar conseguir acordos, venda de caças, até o último momento. A Turquia está fazendo o jogo, né? Geopolítica é isso mesmo, tá bom? Hoje, o Scott Morrison, ele anunciou a derrota. O Scott Morrison, que é o primeiro-ministro da Austrália, anunciou a derrota para a coalizão do grupo do Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista é o partido de esquerda, digamos assim, a causa trabalhista na Austrália, e ele perdeu muito por conta da inflação, que, claro, aflige o mundo inteiro, mais alguns lugares do que outros, embora o desemprego estivesse relativamente controlado. Mas na Austrália, uma coisa que pega bastante é a questão climática ambiental. Pois é, a Austrália, ela teve nos últimos anos incêndios gigantescos, principalmente nas áreas de clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo, ele é um clima que naturalmente já é muito quente e seco no período de verão. Então é natural ter esses incêndios naturais. Só que nos últimos anos, teve muito exagerado isso. E aí, a gente pode atribuir isso às mudanças climáticas, ao aquecimento global? O Scott Morrison dizia que não. E aí, por conta dessa postura, que grande parte da esquerda e a população majoritária, claro, por isso que o partido da oposição ganhou também, né? Considerava que era um discurso negacionista, muito cético, errado, votou no Partido Trabalhista e, inclusive, os partidos verdes. O Partido Verde cresceu bastante também na Austrália. É um país parlamentarista. Então, apesar do Partido Trabalhista ter conseguido formar maioria, muito possivelmente não terminou, né, as eleições, mas já foi declarada a derrota, ele vai ter que fazer uma coalizão. E essa coalizão muito possivelmente vai ser feita com o Partido Verde. O Partido Trabalhista, ele prega principalmente a volta do emprego, então postura de criação de emprego e controle da inflação. Agora, não definiu como vai ser a política para conseguir fazer isso, é muito fácil, né? Eu também. Eu vou ser presidente do Brasil, tá? Sabe qual é a minha proposta? Minha proposta é aumentar o salário de todo mundo, fazer o desemprego chegar a 2%, sem inflação, e o Brasil vai ser o segundo PIB do mundo. Só vamos perder para os Estados Unidos. Por enquanto, hein? Logo menos a gente supera eles. Tá, professor, como? Exato, né? É mais ou menos essa a premissa do Partido Trabalhista na Austrália nesse momento, tá? Então, controlar o desemprego e a inflação. E também a postura em relação às mudanças climáticas. Então vai ser um governo muito mais pautado nas questões ambientais. Mais gastos públicos. Tem que deixar isso bem registrado, tá bom? Ao mesmo tempo, a gente teve a Europa voltando a usar carvão mineral. Isso é um ponto bem interessante, né? A gente estava falando que desde 1992, na Rio 92, que foi a primeira grande conferência internacional com a participação de vários chefes de Estado. Teve antes, né, a Conferência de Estocolmo e tal, mas a primeira grande Conferência Geopolítica Internacional em 92, e desde então os países vêm pleiteando reduzir as emissões de gás carbônico e metano, que são os dois principais vilões do aquecimento global.
Pois é, o carvão ele é um combustível extremamente abundante, barato e de alto poder energético. Só que ele tem um problema, ele é extremamente poluente. Dos combustíveis fósseis que já são poluentes, o carvão mineral é o pior, tá? Então os países eles estão fazendo de tudo para reduzir as suas emissões, reduzir o uso de carvão mineral. A China, por exemplo, que na região da Manchúria tem muita hulha, que é um carvão mineral de excelente qualidade para termoelétrica, siderúrgica, metalúrgica, etc. Utiliza muito carvão. A Índia também, né? Os países emergentes, dois principais, a Índia e China, economicamente falando, usam muito carvão mineral ainda na sua matriz energética. E a Europa sempre fez questão de criticar esse uso, embora a China hoje seja o país que mais investe em fontes limpas e alternativas de energia. Claro, continua usando demais outras, mas é que a China também é gigantesca, né? Enfim. E aí a Europa, ela está pleiteando agora aumentar, né? Na verdade já está aumentando o uso de carvão mineral, muito por conta de uma conjuntura econômica. A gente está no meio de uma guerra mundial praticamente, né? E isso vem fazendo com que gás natural liquefeito, petróleo, enfim, várias fontes de energia estejam extremamente caras. Ao mesmo tempo, está ainda no momento de pandemia, onde os estados gastaram demais com a hiperinflação. Então você tem um conjunto péssimo, que é alto preço dos combustíveis e pessoas sem poder de compra, com taxa de juros alta, impedindo a concessão de crédito para tentar controlar a inflação. É o caos econômico mundial. Com isso, a Europa vem voltando a utilizar o carvão mineral, porque economicamente faz mais sentido. Só que, claro, a gente teve, por exemplo, ano passado a COP26, que rolou em Glasgow, que o Boris Johnson, inclusive, falou: essa é a reunião do ultimato. É a última reunião que a gente tem para parar com essas mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, a Europa, aparentemente por questões econômicas, esqueceu isso e está voltando a usar carvão mineral. É bem problemático para as questões ambientais futuras. Beleza, pessoal? Deu para entender essa conjuntura econômica? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, por favor. Parabéns lá, para mim. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.